Olá, começa agora mais um programa Destaques e vem aí a PEC Nordeste de 6 a 8 de junho no Centro de Eventos do Ceará. Sobre a programação eu conversei com Nicédio Nogueira, que é presidente do sistema OCB do Ceará. Presidente, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vem aí a PEC Nordeste, né? Já está bem pertinho. E como é que está sendo pensada essa programação? Nós aqui agradecemos a oportunidade de conversar com você, conversar com os ouvintes da TV Otimista. A PEC Nordeste é um evento que acontece todo ano no Centro de Convenções do Ceará, é um evento do agro, das várias cadeias do agronegócio do estado do Ceará, e esse ano nós que fazemos o cooperativismo fomos convidados e estaremos participando da PEC Nordeste com eventos exclusivos sobre o cooperativismo. É um seminário de um dia, nós vamos estar presentes nos 3 dias do PREC, 6, 7 e 8 de junho, mas no dia 7, na sexta-feira, nós vamos ter um seminário o dia todo sobre cooperativismo. E no sábado, estaremos participando também do movimento das mulheres do agro e do cooperativismo. Temos, inclusive, palestrantes que vão ter palestras exclusivas sobre cooperativismo, sobre o desenvolvimento do cooperativismo feito pelas mulheres, sobre a importância do gênero, de um modo geral, no cooperativismo. Então, nós estamos muito animados, estamos com a estrutura toda organizada e convidamos a todos para estarem lá conosco no dia 6, 7 do PEC Nordeste e convidamos para visitarem o espaço Somos Coop, que é um espaço exclusivo do cooperativismo do estado do Ceará. Presidente, nesse sentido, como é que tem sido essas ações de vocês, né, com relação ao cooperativismo aqui no estado do Ceará? Nós, como representante do cooperativismo no estado do Ceará, porque o sistema OCB, a OCB é o órgão político, o órgão de representação política do cooperativismo, e o SESCOP é o S do sistema. Então, nós trabalhamos muito fortemente tanto na defesa do cooperativismo, como também na formação profissional, na capacitação de todos os envolvidos com o cooperativismo do Estado. Nós temos ações voltadas para a capacitação dos dirigentes, dos associados e dos colaboradores das cooperativas do Estado de Ceará, cooperativa de todos os ramos. Estaremos lá no PEC Nordeste, um evento do agro, mas estarão presentes conosco todas as cooperativas de todos os ramos. Vamos ter cooperativa do crédito, cooperativa de saúde, trabalho, agro, transporte, de todos os ramos do cooperativismo. Então, nossa missão é trabalhar o desenvolvimento do cooperativismo no Estado. E aí, nesse sentido, nesse encontro que vai ter durante a PEC, né, como é que essa participação de vocês com relação também ao público feminino, né, o senhor falou? Sim, no sábado vai ter um evento exclusivo para o encontro o segundo encontro das mulheres do cooperativismo e do agronegócio do estado do Ceará. O ano passado aconteceu e tivemos a presença de mais de 500 mulheres. Esse ano já tem mais de 1.000 mulheres inscritas. Inclusive, as inscrições já foram encerradas, porque o espaço para 1.000 mulheres e já não vai caber mais e tem procura ainda. Então, nós vamos ter o maior evento das mulheres, com certeza, no estado do Ceará. Esse evento, sábado, dia 8, é exclusivo para discutir a participação das mulheres no agro e no cooperativismo do estado do Ceará. E nós, como eu falei, na sexta-feira, teremos o dia todo de palestras, de rodada de negócio, de mini cursos, mini palestras. Vamos ter um dia bem ativo falando do cooperativismo, das cooperativas e do cooperativismo. Embora estejamos presentes nos 3 dias, mas a sexta-feira é o dia do nosso seminário. Seminário do cooperativismo do estado do Ceará. Joia, presidente. E nesse sentido, para quem quer saber mais informações sobre as ações também do sistema, como é que faz para encontrar? Nós temos o site, né? Temos o site que tem todas as informações. Lá nós vamos distribuir material sobre isso, uma cartilhazinha que nós temos dizendo todas as ações, mas também
trabalhamos aqui o nosso endereço é Rua Ildefonso Albano, 1585, estamos abertos todos os dias, no horário comercial, atendemos o público de um modo geral, mas quem quiser saber mais, tem o site do Sistema OCB, tem tanto do Sistema OCB Nacional como do Sistema OCB Ceará. E lá nós temos todas as informações, toda a nossa programação, várias linhas de trabalho. Temos um que eu gosto muito de falar, que temos a nossa plataforma de capacitação, Capacita Cop. Se você entrar lá no site da OCB e procurar Capacita Cop, você vai encontrar mais de 200 tipos de cursos, de treinamentos, de palestras sobre cooperativa e cooperativismo. Quem quiser, é gratuito. O nosso trabalho é 100% gratuito, nós não cobramos para fazer curso, para dar palestra, para divulgar o cooperativismo. E no nosso site da OCB Ceará ou da OCB Nacional tem todas essas informações. Tá joia, presidente. Muito obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos e convidamos pessoalmente a que você possa estar conosco lá para conhecer um pouco melhor do cooperativismo e entender a importância do cooperativismo. Inclusive, você como jornalista está sendo discutido, aqui em primeira mão está sendo discutido uma cooperativa, o pessoal da área de comunicação. Você é convidada para participar das discussões ou mesmo participar da cooperativa. Obrigada, tá joia. Agradeço demais o convite. Eu vou só pedir para o senhor relembrar para quem está assistindo e fazer o convite também para se fazer presente durante esses dias da PEC Nordeste. Fique à vontade. Nós vamos ter o PEC 6, 7 e 8. 6 inicia pela manhã, temos à noite a abertura oficial. No dia 7, nós vamos ter o dia todo de ações do nosso seminário, embora paralelo ao nosso seminário vai ter eventos tratando das diversas cadeias produtivas do agro. É um evento muito grande, inclusive, pelo que eu saiba, é um dos primeiros, se não o primeiro, é um dos primeiros eventos que vai funcionar nos 2 pavilhões do Centro de Eventos do Estado do Ceará. Então, só para você ter uma ideia, nós vamos ocupar os 2 pavilhões, é um evento muito grande, talvez seja o maior evento em ambiente fechado do Brasil que trate da área do agro, se não o maior, mas um dos maiores. Então, é um grande evento e nós vamos estar participando muito ativamente, 6, 7 e 8 de junho. Tá joia. Quinta, sexta e sábado. No sábado tem o evento das mulheres. Tá, já. Obrigada mais. Convidados. Obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Com certeza. Nós aqui agradecemos. A Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do PECEM realizou a 15ª edição do projeto Sinergia, com foco na apresentação e na geração de negócios para as empresas da região. O 15º Sinergia foi realizado no auditório do Bloco de Utilidades e Serviços do Porto do PECEM. Por aqui, executivos, diretores e empresários acompanharam atentos às discussões. Daniel Machado tratou com o público presente do uso da inteligência artificial e das soluções que a tecnologia apresenta às empresas. E não dá para ter produtividade sem tecnologia. E a tecnologia evoluiu muito nos últimos anos, principalmente nos últimos 1 ano e meio, já desde o advindo do ChatGPT. Então o foco são pessoas e processos, né? Seja em que tipo de atividade. Então a partir do uso de tecnologia para automatizar rotinas, trazer mais eficiência operacional, reduzir acidente, reduzir custo, monitorar todo o processo produtivo, no caso das indústrias, a gente consegue com isso trazer mais competitividade para o complexo e, consequentemente, mais competitividade e produtividade para o nosso estado. E a gente está aqui para contribuir com isso. O Sinergia é uma realização da AECIP, que tem se movimentado cada vez mais com esse e também com outros projetos para as empresas associadas, mas sempre com uma missão: o desenvolvimento sustentável. Não existe nada mais sustentável do que a gente fazer negócios juntos, né? Então, promover esses investimentos, manter os investimentos e atrair os investimentos, mostrar para a sociedade o como nós estamos fazendo negócio aqui, o como nós queremos ser sustentáveis, desenvolvendo o complexo industrial e portuário do PECEM, desenvolvendo o Ceará.
Em 10 anos, a AECIP saiu de menos de 20 para 90 empresas associadas. O crescimento da associação traduz o desenvolvimento do complexo, o que tem demandado atualizações e inovações constantes. Sozinho, o Porto do Pecém é responsável por mais de 50% de toda a exportação do Ceará. Números que reforçam a necessidade de encontros como esse. É fundamental para promover essa integração, gerar novos negócios, permitir uma maior fluidez aqui dos negócios que já existem. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E o Senac está com vagas abertas de cursos de gastronomia. A gente vai saber mais detalhes agora com Vanessa Santos, que é consultora do Senac na área de gastronomia. Ela esteve aqui na TV Otimista. Acompanhe. Vanessa, obrigada pela sua presença aqui com a gente, falando sobre capacitação e nessa área de gastronomia. Como é que é esse trabalho que vocês realizam, ainda mais aqui no estado do Ceará, né, em Fortaleza também, que é uma demanda muito grande nesse sentido, né? Ai, obrigada também, adoro estar aqui, me chama sempre. Bom, às vezes as pessoas elas pensam que não há muito o que estudar na gastronomia, né? Porque todo mundo meio que de alguma maneira aprende a cozinhar alguma coisa, as crianças sempre têm interesse e acabam aprendendo, mas do ponto de vista da prática profissional existe muita coisa a ser estudada na gastronomia. Nós estamos falando de técnicas, de conhecimento de equipamento, de conhecimento de gestão, que talvez seja, inclusive, o ponto mais frágil dos negócios gastronômicos. E o Senac, ele é a maior escola de gastronomia do país. Eu digo isso não só por ser bairrista, mas por também avaliar a nossa capilaridade, aonde a gente é capaz de chegar, né? Nós vamos além muro das unidades, a gente consegue fazer cursos na própria empresa. Então, hoje, dos 184 municípios do Ceará, a gente consegue atingir quase 50% deles. Então, isso acaba contribuindo para impactar na prática profissional onde nós estamos, a partir dessas modalidades que temos de cursos, né? Nós temos cursos menores, que a gente chama em carga horária, que são sócios profissionais, que são cursos que não têm pré-requisito. Toda e qualquer pessoa que se interesse por conhecer algum assunto pode participar desses cursos. Eles começam com 20 horas e aí um assunto ou outro mais complexo pode passar para 40 horas, isso significa 2 semanas de aula, assim, todas as manhãs ou todas as tardes, né? Mas a gente também tem o que a gente chama de qualificação profissional. Essas qualificações, elas são relacionadas mesmo com o catálogo brasileiro de ocupações. Então, a pessoa que fizer esse curso, ele vai poder ter um contrato de trabalho com essa profissão. E aí a gente tem cozinheiro, confeiteiro, padeiro, pizzaiolo, salgadeiro, né? São realmente profissões, cargos que as pessoas vão executar após a realização desse curso. Essas qualificações, elas são um pouco maiores, elas duram em média 3, 4 meses. Eu estou falando o tempo inteiro de aula todos os dias, de mais ou menos 3, 4 horas, né? E aí a gente ainda tem o curso técnico, que é um curso de uma carga horária maior, e aí você se torna técnico em gastronomia, né? Que aí já abarca outros conhecimentos. Vanessa, a gente viu, por exemplo, no período da pandemia, eu lembro que a gente conversou bem sobre isso, né? E das pessoas que passaram a empreender nessa área, né? Muita gente passou a cozinhar, né? A fazer, às vezes até botar para fora o que sempre quis fazer, né? Sim. Abrir seu próprio negócio, de uma maneira que seja também, às vezes foi com relação à sobrevivência mesmo, né? A colocar alguma coisa para dentro de casa, enfim. Para além do gostar de cozinhar, para além do eu gosto de fazer isso, né? Precisa ter um olhar de gestão, um olhar de que aquilo é um negócio, não apenas um hobby, digamos assim. Tem que ter esse olhar mais profissional. Eu brinco dizendo que se hoje estamos numa empresa com hierarquias, divisão de tarefas e tudo mais, isso começou na cozinha.
Cozinha é altamente tayloriana, nesse sentido de dividir para conseguir fazer mais, de departamentalizar para poder focar nas especialidades. Então, assim, em casa você já faz a gestão. Você já faz a gestão da sua geladeira, a gestão do seu supermercado, procura as promoções. Imagine isso multiplicado, né? Para você fazer um almoço de domingo, muitas vezes você começa a planejar uma semana antes. Você tem que convidar as pessoas. Se você vai fazer uma sobremesa gelada, você tem que começar primeiro pela sobremesa para depois você fazer as outras coisas. E a gente num restaurante faz tudo isso. Trabalhamos com produto perecível, né? O nosso elemento base, os insumos são perecíveis, então há uma necessidade grande de uma boa gestão em relação à manutenção, à saúde desse alimento, né? Então você tem que controlar que dia, que hora e quando o fornecedor vai te entregar, a quantidade certa. Você pode pegar uma fruta e ela abrir, essa fruta está totalmente estragada, você tem que ter a solução para isso. Então a gente acaba virando técnico de refrigeração, além de cozinhar, né, a gente acaba adquirindo esses conhecimentos. Gestão de estoque, tudo isso acontece dentro de um negócio. Então às vezes as pessoas se entusiasmam, acham que por saber ter uma boa desenvoltura no fogão, ou a mãe ter uma boa desenvoltura no fogão, que razoavelmente vai ser simples fazer esse trabalho, mas ele requer um conhecimento e uma habilidade mesmo, que muitas vezes não está colocada assim na primeira vez, né? Você acha que é só você ir ali no supermercado, comprar aquela quantidade e fazer. Quando você começa a fazer para muitas pessoas, você entende a quantidade de gestão que você faz, várias pequenas gestões ao longo do processo, da operação, né? Então, assim, a gente super indica que se você decidir fazer um negócio, além de estudar, que você também, por um tempo, pratique antes, se prepare na prática. É uma junção de conhecimento com habilidade, que é exatamente o que a gente tenta desenvolver em sala de aula normalmente. Vanessa, nesse caso, você falou muito dos insumos, né, e dessa gestão também. Como é que a gente tem um nosso estado muito rico, né, na nossa culinária, nas nossas frutas, nossos legumes, né, no que a gente tem de bom, né, e muitas vezes, às vezes nem é olhado isso, né, a gente vê às vezes em detrimento de outras coisas, de outras culinárias que também são boas, né, mas sempre valorizar o que é nosso, né? Eu sei que você é muito entusiasta disso, né? De se trabalhar o que a gente tem, né? Dos insumos locais, da iniciativa da economia solidária, né? Do trabalho para ajudar comunidades, para além do alimentar-se, né? Alimentar o outro também, né? Se dar as mãos. Como é que tem sido essa sua visão nesse sentido aqui no Estado? São trabalhos que estão sendo realizados, isso está sendo fomentado de fato? Ou tem algo que ainda falta melhorar? Eita, obrigada pela pergunta, porque realmente sou muito entusiasta. Não há a possibilidade de um grupo social ter se formado sem ter se construído em torno da comida, né? E isso eu posso falar tanto da Idade Média quanto de ontem. Comida é um fator social. Nós não vivemos sem comer. Então, o meu questionamento, minha luta mesmo, é tirar um pouco os negócios gastronômicos dessa situação única do entretenimento para inserir em todas as pautas como sendo um fator social que o é. Quando eu faço a defesa do consumo dos insumos regionais, eu faço a defesa tanto do ponto de vista histórico, cultural, tradicional, quanto do ponto de vista de negócio. Se você fomenta o consumo de um insumo que é local, você garante a saúde desse alimento porque ele é mais fresco, você garante a saúde econômica porque ele também contribui com menos gastos, né, nessa trilha. Você contribui para a saúde ambiental,
porque você anda menos, né? Usa menos de poluentes até chegar, né? E, ao mesmo tempo, você contribui para essa questão do pertencimento. Nós somos um estado que é muito procurado, é o segundo maior estado procurado por turistas. Quando um turista chega aqui, ele não quer comer o que ele come na casa dele. Ele quer comer o que a gente come aqui. No entanto, se você tem uma falta de planejamento para o turismo, se o turismo cresce sem essa maneira organizada, o mais fácil vai ser ele procurar comidas que ele já conhece, porque não lhe são apresentadas de maneira convincente as comidas daqui. Foi mais ou menos o que aconteceu há algumas décadas aqui no Ceará, né? O Ceará, hoje é extremamente procurado por conta das suas qualidades litorâneas, mas ele é um estado de formação sertaneja do ponto de vista da cultura alimentar. Nós temos muito mais hábito de comer comidas que não são do litoral, que são do sertão. E houve esse desencontro mesmo com os turistas. Passou-se a fazer o camarão, a lagosta para o turista, mas não para a gente que mora aqui. Então, é como se ficasse a comida do turista e a comida da gente. Virou um artigo de luxo, né? Muitas vezes. E aí tanto vira esse entretenimento de luxo, como também o turista fica perguntando, mas o que é que vocês comem? Né? Como é que vocês comem? Nessas minhas buscas, eu tenho andado bastante pelo Ceará, o sistema tem me permitido fazer esse mapeamento, isso me ajuda muito nessa minha fala. A gente perdeu tanta oportunidade que você não imagina. A cada edição que eu faço de um evento desse, eu descubro uma receita nova, que não é nova coisíssima nenhuma, que é praticada há gerações e gerações e que poderia ser, de fato, a nossa marca, né? A última herança nativa em Viçosa, eu redescobri o fartes, que é um doce que veio, que é mencionado na carta de Pero Vaz de Caminha. Ele foi oferecido aos indígenas, ele faz parte das primeiras coisas que foram oferecidas aos indígenas quando os portugueses chegaram. E ninguém soube me explicar por quê. O único lugar no país que continuou o fartes foi Sobral. Nós temos um patrimônio desse tamanho e pouquíssimas pessoas conhecem essa história. Agora, em Icapuí, eu estou vindo de lá, cheguei ontem, eu descobri um hábito deles misturarem arraia com batata doce, coco e farinha de mandioca. É um sabor que eu não vou conseguir te explicar. E é uma comida de lá, que inclusive os pescadores faziam para dar para os filhos quando eles voltavam da pesca. Eram os homens, era aquela coisa de reencontrar os filhos. Eles faziam um capitãozinho e dava para as crianças nesse momento de congregação. Eu comi aquilo, eu fiquei imaginando um chefe de cozinha pegar aquilo e transformar num produto super incrível. E é super identitário, não sei se tu sabes, a arraia ela não tem valor comercial. As pessoas não ligam para a arraia e eu tenho um produto dessa magnitude de sabor e super representativo. Então a gente perdeu muita oportunidade. Se eu começar a falar do cariri aqui, a gente vai ficar 2 horas falando de elementos específicos do cariri. Iguatu, que planta arroz, num lugar que normalmente as pessoas acham, se você perguntar para qualquer pessoa do Sudeste sobre o Ceará, ele vai lembrar de seca, de sol. Ele nunca vai imaginar que a gente tem plantio sistemático de arroz, tanto em Iguatu quanto na Serra da Ibiapaba. Então, a gente perdeu a oportunidade de fazer negócio, não somente de botar isso na vitrine e apresentar para as pessoas que vêm aqui, mas de fazer negócios, de fomentar negócios para o nosso estado. Então, é por isso tudo que eu, de fato, defendo e vou continuar defendendo, porque a gente tem elementos aqui muito interessantes que precisam ser trabalhados para o fomento econômico do estado também. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques.
Falando agora em mercado, somente em 2022 o mercado de beleza, que abrange os produtos para pele, fragrâncias, maquiagens e produtos para os cabelos, gerou aproximadamente 430 bilhões de dólares em receita no mundo todo. A expectativa é que esse mercado atinja a marca de quase 580 bilhões de dólares até 2027. Para isso, marcas internacionais e nacionais estão cada vez mais expandindo tecnologia e diversidade para consumidores ainda mais exigentes. Sobre esse assunto, eu conversei com a Renata Eduardo, ela é diretora global de cuidados pessoais da Natura. Duda, muito obrigada pela sua presença. Um prazer estar aqui com você. Obrigada mais uma vez. Falando sobre esse mercado, a gente viu cada vez mais, né, expandindo o mercado de beleza, né, produtos. As pessoas estão cada vez mais cuidadosas, né, do corpo como um todo, né, se respeitando na sua individualidade, no seu corpo, no seu rosto, enfim. No cabelo não é diferente, né? Como é que vocês têm olhado isso, né? Como é que vocês têm observado essa movimentação dos consumidores e das consumidoras? Olha, é de fato impressionante ver como depois da pandemia a gente entende que o mercado está ainda mais forte, porque as pessoas estão realmente querendo entender como a gente consegue potencializar ainda mais o efeito, a performance, a melhora do cabelo, do visual, da sensação, do sensorial dele. Então, as pessoas estão, de fato, buscando uma melhor aparência dele. A gente vê por projeções que o mercado de cabelo, de fato, vai crescer mais que as outras categorias. E isso, principalmente para o Brasil, a gente vê como algo mais forte do que as outras categorias. Então, é algo que vai puxar o crescimento da categoria CFT e que isso deve impulsionar as outras categorias. A gente percebe o quanto a gente já vê benefícios de outras categorias em cabelos. Você começa a ver ácido hialurônico em shampoo, em condicionador, porque as pessoas estão, o que a gente fala, premiumizando os benefícios, as vontades de ter mais cuidado em seus cabelos. E isso a gente vai ver cada vez mais no mercado. Pois é, porque a gente já vê na maquiagem, né? Tem o skincare aí básico, que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, né? Mesmo não querendo, mas tem que fazer, né, Duda, nesse sentido. E agora também passando para maquiagem, né? Produtos de maquiagem com esses ativos, né? E agora também você falando do cabelo, né? Nesse olhar também geral, global, sobre o nosso corpo, né? E com relação a isso, como é que tem sido essa diversidade, uma vez que o Brasil é tão múltiplo, tão diverso, né? Cada região tem sua peculiaridade, aqui no Nordeste muito sol, né? E aí o cabelo sofre um pouquinho, né, nisso, piscina e férias e tudo mais, um pouquinho mais para baixo já é mais frio, enfim. Como é que vocês conseguem trabalhar tecnologia com relação a isso, para poder, digamos, abraçar toda essa diversidade que o Brasil tem? O Brasil é um polo de tecnologia em cabelos muito relevante no mundo. Você sabia que no Brasil nós temos mais de 10 a 11 curvaturas do fio de cabelo? Isso pela nossa miscigenação. Isso é muito diferente de inúmeros países do mundo. Então, a maioria das pessoas, quando pensam num produto para cabelos, elas olham para marcas brasileiras, porque nós temos a tecnologia para os diferentes tipos de cabelo, porque a gente consegue combinar as várias necessidades desse fio. E no nosso caso, a gente busca uma tecnologia que se adeque. A gente mesmo, com a nossa linha na Natura e Lumina, a gente conseguiu trazer o melhor da ciência e da natureza, olhando a biomimética, que é uma tecnologia interessante que você olha para a natureza, entende o que a natureza tem do melhor olhar da natureza e de como ela resolve os problemas. E você traduz isso pela tecnologia, que a gente chama de biotecnologia. E isso ajuda muito a gente a conseguir codificar.
A gente fez isso no que a gente chama dessa tecnologia, que antes nós dávamos o nome de proteia e que a gente acabou de lançar como brioproteína triplação. Então, nós tínhamos, por exemplo, a gente entendeu olhando a teia de aranha, que quando você olha a teia de aranha, ela é extremamente flexível e ela é muito forte. Daí nós fomos lá e entendemos como era o código dessa proteína, porque o fio da aranha é uma proteína, e qual era o código desse aminoácido. Esse aminoácido nós codificamos pela biotecnologia, junto com uma startup, uma startup alemã, e junto com essa startup alemã, a gente conseguiu trazer para os nossos laboratórios e de uma forma estruturada, trazer uma tecnologia transversal que pudesse realmente trazer para o fio esse preenchimento do que o fio precisava e fazer com que daí todos os fios fossem preenchidos da melhor forma para essa tecnologia que cada need, né, cada claim, cada necessidade do fio precisasse. E isso faz diferença, como você falou, se você tem um fio que precisa de um melhor cuidado no seu couro cabeludo, por exemplo, depois da pandemia, qual foi o maior problema que nós tivemos? Queda. Então, foi um problema que todas as pessoas tiveram pela necessidade de precisar cuidar do fortalecimento do fio, né, do couro cabeludo. E nós conseguimos, através dessa tecnologia, trazer mais resistência, 3 vezes mais fortalecimento para o fio e 9 vezes mais força para esse fio. E nesse caso, Duda, nessa linha nova que vocês estão lançando, né, de Lumina, Lumina já é conhecida, e vocês também, Natura, tem muito essa parceria com a natureza, né? O nome já fala e a gente vê por si só, né, nos produtos, nas ações, em tudo, né? Essa ligação é muito forte de respeito, né, à natureza, sobretudo. E aí, nesse entendimento, como é que vocês têm colocado em prática agora nessa nova linha e nesse trabalho também tão diverso que é essa técnica? Você estava explicando aqui, eu já estava imaginando. A gente imagina, né, um laboratório, imagina tantos estudos, né, muitas horas a fio de uma equipe capacitada e preparada, né, para poder levar esse produto. Porque quando a gente está tomando banho, está lavando o cabelo, a gente não imagina, né, o que tem atrás, o que tem por trás de tudo isso, né? Nossa, quando a gente desenvolve um produto, são muitos anos de estudo. Hoje, só para você ter uma ideia, nós temos mais de 300 cientistas no nosso polo de tecnologia. Nós investimos muito em inovação. Mais de 2% da nossa receita líquida é focada apenas em inovação. Nós somos o maior polo de inovação no hemisfério sul. E isso é de muito orgulho, porque de fato a gente quer combinar a ciência e a natureza a favor de um melhor produto para o consumidor, sem abrir mão dos nossos valores, que estão muito atrelados à sustentabilidade. Por isso que os nossos produtos, né, na soma do nosso portfólio, 96% deles têm produtos, né, veganos, naturais, com ingredientes naturais e trazendo biodiversidade, e trazendo ativos da Amazônia, e trabalhando com comunidades. Então, você tem que trazer também um olhar de propósito alinhado à ciência. Agora, um produto pode demorar de 4 anos a 2 anos, mas isso é na hora que você já está na bancada lá com cientistas fazendo o produto. Agora, o ativo, o bioativo, por exemplo, da Amazônia, pode demorar 10 anos. Por exemplo, o Safdendê, que é um trabalho incrível que a gente faz há quase 15 anos sobre um cuidado absurdo que a gente tem de trabalhar não a monocultura do Safdendê, né, do óleo de palma, mas trabalhar na agrofloresta de uma outra forma. Nós estamos quase há 15 anos construindo o jeito adequado e de uma forma sustentável que trabalha a regeneração da floresta. Então, são esforços, dedicação para que, de fato, não seja só um produto, mas seja uma construção para todos. Porque é interessante quando a gente fala do consumidor, né? O consumidor hoje não está só sobre o benefício do produto.
Ele está sobre aquilo que faz o bem para ele e para o mundo. E isso é algo que a gente vê muito nas tendências e muito sobre o que o mundo precisa. E é muito importante a gente estar atento a isso. E a gente fica muito feliz, porque isso sempre foi sobre o nosso propósito, sobre a nossa razão de ser. Duda, e como é que está sendo o trabalho de divulgação e informação da população a respeito desses novos produtos, dessa nova linha, dessa nova tecnologia? E vocês não param, né? Não sossegam um minuto sequer. Que bom, né? Olha, a gente fica muito entusiasmado em poder fazer, em poder inovar. E a gente acabou de lançar essa nova linha, né, esse relançamento de Lumina. Vem com nova fragrância, porque a gente tem 4 novos, a gente chama de clusters, né, que tanto é para os químicos que a gente fala em toda a parte de toda a parte que era de loiros, que a gente fala de matificação, a gente fala para os crespos, para os cacheados e para os quimicamente danificados. Como eram clusters que você usava muitos produtos, a fragrância ficava muito, muito forte. Isso era algo que o consumidor falava que passava do ponto. Então a gente conseguiu trazer para a fragrância, sem abrir mão do aromático que a gente tinha, um pouco mais do floral, deixar ele um pouco mais redondo, que a gente fala, mesmo porque nós temos, dentro desse centro incrível de tecnologia, nós temos, e você já foi, você teve a oportunidade de estar no nosso centro de tecnologia, nós temos uma perfumista dentro da Natura. Nós temos um centro de perfumaria dentro da Natura. Isso são poucas marcas do mundo que tem. Então a gente tem a oportunidade de fazer o perfume único e adequado para o nosso consumidor. Então a gente junta a perfumaria adequada com a tecnologia incrível, combinando a ciência e a natureza, e adequado a um público que é o nosso Brasil, né? Para os nossos brasileiros, entendendo todos os fios, que para o mundo são quase 10 curvaturas, e que a gente sabe que é do Brasil para o mundo, porque a gente sabe que de cabelo nós entendemos. É isso, e lembro bem, foi muito boa a visita e conhecer um pouco mais sobre o trabalho, um pouquinho do tanto que vocês fazem, né? E também trazer para quem está assistindo as plataformas do Grupo Otimista e tudo mais, na coluna, enfim. É muito bom a gente sempre estar divulgando quem está fazendo a diferença, né? O que está sendo feito no nosso Brasil, valorizar, né? Cientistas, né? A prata da casa, quem está aqui com a gente, as tecnologias, é tanta coisa, né? Que a gente faz questão de mostrar assim, viu, Duda? Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Te agradeço a conversa e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, e você está sempre muito bem-vinda de vir nos visitar e conhecer todas as novidades. Tá, joia. Obrigada mais uma vez. E em sua 5ª edição vem aí o Festival de Fotografia do Sertão Central, Quixás, que acontece de 5 a 8 de junho em Quixeramobim e Quixadá. Sobre a programação, conversei com o coordenador Beto Skeff. Beto, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Sobre esse festival, tá pertinho já, né? Já tá bem pertinho. E eu queria que você contasse para a gente como é que foi pensado esse festival como um todo, né? E o que quem vai participar vai encontrar nesses dias. Olá a todos. É uma satisfação. Eu queria agradecer aí à TV Otimista, né, pela oportunidade de a gente está divulgando o nosso festival, né, que acontece no Sertão Central desde 2018. Né? Para esse ano, a gente está com a curadoria do festival da Maíra Gamarra e Ana Soares, e elas estabeleceram o mote do festival a partir de uma frase dos sertões do Euclides da Cunha, né? Perdão, Guimarães Rosa. Que é tudo que já foi ao começo do que vai vir. Esse é o mote do festival e foi o mote da convocatória, que é aberta, uma convocatória nacional. E aí entra também a curadoria da Ellen Andrade, né? Que aí, para a convocatória, a gente tem a Ana Soares, a Maíra Gamarra e a Ellen Andrade. Na convocatória nós tivemos 230 inscrições de todo o Brasil e selecionamos 30 candidatos para essa exposição coletiva que vai acontecer na praça. O festival começa dia 5
agora de junho, né, daqui a uma semana, e vai até o dia 8, nas duas cidades, Quixeramobim e Quixadá. E aí, nesse Muita sentido, expectativa. Beto, Oi? e nesse sentido, além dessa exposição, né, vai ter também um workshop, o que está sendo preparado para esses Pois dias? milhares de coisas. A gente tem workshop, palestra, lançamento de livro, várias exposições, são 8 exposições, né, nas duas cidades. Cursos, workshops, palestras, vivências, vai ter apresentação artística, vão ter shows musicais, mas ligado especificamente à fotografia. A gente vai ter palestra com a Marília Oliveira, que é aqui de cearense. A gente vai ter o José Diniz, do Rio de Janeiro. Vamos ter Geviana, do Maranhão, Alexandre Sequeira, do Pará, Cecília Andrade, do Ceará, Éder Chiodeto, de São Paulo, Maurício Pokémon, do Piauí. É um time gigantesco, né? Sérgio Carvalho também vai estar, né? Isso nas palestras, fora os cursos, né, e workshops, né? A programação é toda gratuita, né? A gente cobra uma pequena taxa apenas de alguns workshops por conta para garantir a presença da pessoa, né? Porque a gente já teve outras experiências em que, se você abre a inscrição gratuita, as pessoas se inscrevem, não tem um compromisso de ir. Mas para os residentes da cidade de Quixadá e Quixeramobim, toda a programação é completamente gratuita, inclusive esses workshops que a gente tem uma pequena taxa. E aí vamos ter curso com Fernando Jorge, vamos ter curso com Rafael Brasileiro sobre fotografia e literatura. É muita coisa, assim, a programação está gigantesca, intensa. E assim, é um prazer estar no Sertão Central novamente, né? Porque um dos maiores, o objetivo principal do festival é descentralizar a oferta de cultura, né? Que geralmente acontece nas capitais. Então, quando a gente vai para o interior, a gente tem uma visão de descentralizar essas ações, né? E de permitir que as pessoas que vivem no interior tenham acesso à programação de qualidade gratuita, né? Pois é tão bom a gente ver ações como essas, né, que as pessoas possam participar na sua comunidade de pertencimento, né, de entendimento. Acho que a gente trabalhar o pertencimento das comunidades é algo que é tão rico para todo mundo, né? A gente acaba se cuidando do outro, cuidando do meio onde a gente está, né? Identificando que ali é nosso lugar e que a gente tem que ter um zelo por ele, né? Entender as histórias, entender a cultura, a economia, enfim, né? E por aí vai. E nesse sentido, vocês, né, nessa ação como um todo, né? Acredito que foi bem complicado selecionar o que vai ser exposto, quem vai participar, né? Porque tanta gente boa, né? Tanta capacidade, que a gente chama assim, a pessoa tem muita capacidade, né? A pessoa tem são muitos profissionais bons, né? Que a gente tem aqui no nosso estado, né? A gente valoriza de fora também, muita gente boa que se achega junto da gente, mas as nossas pratas da casa também têm que ser valorizadas, né? Sempre, sempre. E é importante falar que dos 30 selecionados da convocatória, 30% são cearenses. E desses 30% são do Quixeramobim e do Quixadá. Então, assim, a gente ficou muito feliz em ver trabalhos do Sertão Central concorrendo em pé de igualdade com trabalhos do Brasil inteiro, né? E sendo selecionados, assim. Isso mostra a força da fotografia, né, e da arte no sertão, assim, da nossa identidade, enfim. E só para abrindo parênteses, além dessa programação, a gente também faz o Quixa nas escolas, né? E ele vai começar um dia antes, ele começa na terça-feira, dia 4, em Quixadá, e a gente oferece, desde a primeira edição, a gente oferece cursos em escolas públicas, né? Geralmente de periferia. E nesse ano a gente vai atender 8 escolas em Quixeramobim e 8 escolas em Quixadá, né? E a ideia é plantar uma sementinha já, né, desde o início, para daqui a alguns anos a gente ter uma produção mais forte, né, e dentro do sertão, né? E aí complementa com esses cursos, workshops, oficinas, as pessoas que participam na escola
consegue aprimorar mais esse conhecimento participando do restante da programação, né? E é isso que é o bacana, né? Trabalhar com a juventude, com essa turma nova que está chegando, né? Perpetuar isso, né? A história da gente, a cultura da gente, a riqueza que a gente tem. Essa meninada sai das telas e olha o entorno, é tanta coisa bonita, né? Tanta produção sendo feita. Eles mesmos, né? Fazendo produção, Sim. né? Produzindo também, né? E é uma maneira de despertar, né? Você desperta, porque às vezes você está tão... É tanta coisa, né? Tanta rede social, é tudo muito intenso hoje em dia e você, às vezes, não... As coisas passam por você e você não percebe. Então, uma maneira de você despertar, né? Despertar para essas pessoas que existem outras maneiras de você estar no mundo, né? Existem outras maneiras de você se comunicar, de você se perceber e transformar isso em imagem, né? Você ter a fotografia como uma maneira de expressão pessoal, né? Para falar das suas angústias, do que acontece no seu entorno, enfim. A fotografia tem esse poder. Pois é, e a gente, depois de tantas fotos instantâneas de todos os dias, né? Todo dia a gente consome imagem, fotos e mais fotos, banaliza de uma forma que a gente não consegue parar e ver um olhar diferenciado, né? Eu vejo a turma nova agora também valorizando Polaroid, né? Já querendo saber como é que é o lambe-lambe, né? Voltando um pouquinho, poxa, que bacana, como é que se faz isso, né? E acaba tendo esse olhar mais de entendimento, de pensar, né? Pensar, porque a foto vindo por si só, você está aqui com o telefone, você tira milhares, né? Tantas que você quiser e posta tantas que quiser, mas aquela foto feita, trabalhada, um olhar, né? A sua interpretação, a maneira como você está enxergando esse mundo, né? Diz muito sobre a gente, né? A gente trabalhar isso dessa forma, né? E essa turma nova que está chegando, que bom que possa ter acesso a isso, né? Pensar um pouquinho para além das redes sociais, né? É porque da mesma maneira que existe uma comunicação por escrita, né? Uma gramática, regras, na imagem a gente também tem esse conjunto de ferramentas para ajudar a que a gente consiga se expressar através da imagem, né? Todas essas regras que a gente tem de escrita, né? A gente consegue ter no trato da imagem também. Existem regras, e aí você despertar de, assim, parar um pouquinho, né? Não ver rapidamente, observar o poder da imagem e você conseguir transmitir algo com essa imagem, né? Passar uma mensagem. Não é uma foto banal, é ensiná-los que existe uma gramática visual, né? E de que forma eles podem aplicar isso no dia a dia deles para se comunicar também, né? Bom, a gente tá na era das imagens, né? Tudo você acorda, você liga a TV, aí tem um computador, tudo é tela, tela, tela. Então, assim, você conhecer essa gramática visual lhe faz se posicionar melhor nas redes e no mundo, né? É uma maneira a mais de se comunicar. É verdade, efetivamente. Beto. Verdade. E entre esses temas que vocês estão abordando, né, tem a temática também das mulheres na fotografia, né? Eu estava dando uma olhadinha aqui na programação também. Isso. Com a Mônica Maia. A Mônica tem um trabalho... A Mônica, ela tem um trabalho com um grupo chamado Mulheres Luz. A Mônica é fotojornalista, trabalhou na Folha de São... Enfim, ela tem é uma pessoa com um currículo, assim, bem invejável. E ela vai falar sobre isso, sobre o protagonismo da mulher na fotografia, né? E sobre esse grupo, que é o Mulheres Luz. E a gente tem várias temáticas, né, dentro do festival. A literatura é uma delas. A Mônica chega com a questão da mulher dentro da afirmação, da autoafirmação da mulher dentro da fotografia, que é um movimento que acontece cada vez mais forte, né, das mulheres presentes no cotidiano, né, da sociedade machista que a gente vive. E a Mônica chega com essa temática, né? Quebrando todas essas
esses estigmas aí, né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu como fotógrafo, venho observando cada vez, sei lá, uns 10 anos atrás, o que é recente, né? A gente via muito poucas mulheres na fotografia. E de uns, sei lá, 10 anos para cá, a gente vê as mulheres mais organizadas e fotografando mais e aparecendo mais. Não que antigamente elas não tivessem essa força, porque a mulher é uma forte por natureza, né? Mas porque o trabalho das mulheres sempre foi visibilizado, né? Por conta do que a gente já falou um pouquinho antes, né? Do sistema patriarcal que a gente vive, enfim. E aí hoje eu vejo o número de mulheres crescente, assim, com trabalhos incríveis, assim. Verdade, que deve ser valorizado cada vez mais, mostrado, né, Beto? Eu queria pedir para você que desse esse convite para quem está assistindo, né? Chamar, convocar quem está assistindo para se fazer presente, né? E contemplar também esse trabalho de vocês tão bacana durante esses dias. Eu gostaria de convidar todas, a todos e todes para estar presente em Quixeramobim, Quixadá. A sede do festival é em Quixadá, mas a gente tem atividades também em Quixeramobim todos os dias, de 5 a 8 de junho, né? Agora na próxima semana. E a gente vai ter uma programação intensa, assim, com grandes nomes, assim, uma oportunidade incrível, em um cenário incrível que é o Sertão Central, que tem a força do sertanejo, além de paisagens belíssimas, né? E eu queria só agradecer aqui aos nossos apoiadores, porque sem eles a gente não conseguiria estar onde a gente está, né? A gente tem um apoio através da Lei de Incentivo à Cultura, né? A gente tem o do governo federal, né? A gente tem patrocínio da Executivo Agronegócios, do Itaú e do Banco do Nordeste e do Brasil. Perdão, do Banco do Nordeste. E aí os parceiros, a Casa de Saberes Cego Aderaldo, a Casa de Antônio Conselheiro, onde vão estar recebendo a programação, Governo do Estado do Ceará, Secretaria de Cultura de Quixadá. Aí a gente tem o Sistema Maior de Comunicação, o SESC e o SESC-Lê. MIS, né, o Museu da Imagem do Som, Museu da Fotografia de Fortaleza. Sem esse monte de parceiro, não seria possível a gente fazer esse festival tão bonito no meio do Sertão Central. É isso. Venham todos, vai ser incrível. Tá, joia. Muito obrigada, Beto, pela conversa e pelo convite aí também, né? Cultura sempre é bom, salva, é necessária. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Viva a cultura, viva a fotografia. Obrigado à TV Otimista pela oportunidade. E o Destaques fica por aqui com essa super dica. Não vai perder, hein? Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.